Vamos lá, pessoal, começar mais uma aula aqui dessa semana, tá? Continuamos no capítulo de produtos notáveis, porém o assunto agora muda um pouquinho. É fatoração por fator comum ou colocar um número em evidência, um termo em evidência. O que seria isso? Olhem aqui. Fatoração por fator comum é uma daquelas mais que aparece nas expressões, ou seja, aquele fator que mais aparece na expressão, vamos colocá-lo em evidência. Isso serve para facilitar as nossas contas futuramente. Ou seja, dizemos colocar em evidência um número ou letra que seja comum aos fatores da expressão. O que eu quero dizer com isso? Olhem aqui essa expressão. Ó. Por exemplo, 2x mais 2y. Qual o fator comum nos dois termos? O número 2. Aqui eu tenho 2 e aqui também eu tenho 2. Então, quando eu encontro esse fator comum entre os dois termos, eu vou colocar esse número em evidência. Como é que eu faço isso? Para fatorar, colocamos o número 2 em evidência. De qual forma? Eu coloco 2 vezes o que sobrou, eu retirei o 2 do x e o 2 do y. Então, eu coloco na frente 2 vezes. O que sobrou, eu coloco entre parênteses. Então aqui, ó, 2x mais 2y é igual a 2 vezes entre parênteses x mais y. Então eu tirei o número 2 que era um fator comum entre ambos, coloquei na frente da expressão e o que sobrou dentro do parênteses. Professor, como é que eu sei se eu fiz de forma correta? Basta multiplicar. Se quando eu multiplicar voltar para a expressão original, eu fiz correto. Então olha aqui, quem está fora não multiplica todo mundo que está dentro. Então 2 vezes x, 2x, 2 vezes y, 2y. Então, ou seja, eu tenho que colocar em evidência a expressão de forma que eu não modifique a expressão, que quando eu quiser voltar para a expressão original, eu consiga, certo? Então vamos ver aqui mais um exemplo para ficar mais claro ainda. Então vamos lá. Do mesmo modo essa expressão, ó, eu tenho 2x mais xy. Primeiro o que eu faço? Olho qual o fator comum em ambos. Então olha aqui, o que é que eu tenho na primeira, no primeiro monômio e no segundo? É o fator x, icóctas x. Então, se eu tenho o x comum a ambos, eu vou colocar o x em evidência. De qual forma? Aqui, ó, 2x mais xy é igual. Coloco o fator comum na frente, vezes o que sobrou dentro do parênteses. Então, aqui o que sobrou aqui no primeiro? 2, então boto só 2, mais o que é que sobrou aqui do segundo? O y. Então, coloco só o y. Pronto. Colocar um produto em evidência, pessoal, basta identificar primeiro o fator comum de todos os monômios, colocar em evidência, o que é isso? Colocar na frente de toda da expressão e o que sobrou, colocar dentro do parênteses. Não tem erro. Então você tem que ter apenas atenção de identificar o fator comum, certo? Identificou o fator comum, coloco em evidência. Vou repetir aqui de forma que não fique dúvida para vocês. De novo, aqui na expressão eu tenho 2x mais 2y. Qual o fator comum? O que é o fator comum? É o termo que eu tenho em ambos os monômios. Nesse caso aqui é o 2. Eu tenho um 2 aqui no x e tenho um 2 no y. O que é que eu faço com esse 2? Coloco em evidência. O que é isso? Coloco na frente da expressão, multiplicando o que sobrou dentro do parênteses. Então aqui ficou 2 vezes x mais y. Já nesse outro termo, qual o fator comum? O x. Então eu coloco o x em evidência. Coloco o x no começo da expressão, multiplicando o que sobrou dentro do parênteses. Então colocar em evidência é dessa forma. Então, nossa aula fica por aqui. Façam com atenção a atividade de hoje. Vou colocar várias expressões para que você coloque o termo comum em evidência. Coloque a expressão em evidência, certo? Então fique por aqui. Boa aula aí, assistam com atenção e boa atividade.